Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! E aí, tudo certo? Hoje acabará o mistério do fragmento de vidro temperado. Só para te adiantar, várias pessoas nos mandaram ideias, mas ninguém acertou. É mole? Ninguém acertou. Bom, só que eu não posso ser ingrato, porque o pior sentimento que existe na face da terra é a ingratidão. Então eu tenho que agradecer algumas das pessoas que nos mandaram ideias aqui. Não vou agradecer todos, mas vou agradecer algumas, porque é muito importante. E você que não teve seu nome citado aqui, sinta-se agradecido também, em nome dessas pessoas aqui, ok? Então vamos lá, rapidão. Bom, eu queria agradecer então, em primeiro lugar, o Ricardo Santos, da Vidraçaria Popular de Santa Cruz do Sul, o Otaviano Nogueira Filho, de Barueri, o André Luiz Machado, de Campinas, o Adriano, do Balneário Camboriú, de Santa Catarina, Leandro Ferreira de Faria, de Franco da Rocha, Rony Eduardo Pereira, Jordânia, Valdir de Souza Filho, o Rei da Alumínio Esquadrias, Rio de Janeiro, Augusto Feliz da Silva, San Vidro, lá de Mossoró, Valdir Santos, de Belém, Ademir de Lima, Diego Silva Sampaio, de Osasco, Ezequiel Alves de Lima, Artigos em Vidros, lá de Sorocaba, Eliseu Basílio, da Real Glass, Francisco Morato, Rafael Barbosa de Jesus, lá de Aparecida de Goiânia, o André Cordeiro, de Caçapava, pertinho aqui, Fabiano de Oliveira, de Taquarivaí, Fabiano Vidros, a Gilvanete Lima, da São Vidro, Jaboatão dos Guararapes, José Edson Amaro, da G Vidros, ali de São Paulo, o Evandro, nosso parceiro da Cristal Vidros, de Oswaldo Cruz, o David Trindade Pires, da Multividros, de Rio Verde, o Sérgio Brasil, da Brasil Modulados, lá de Belém, o Sandir, de Caruaru, Francisco Reis da Silva, nosso parceiro, está fazendo outro curso com a gente aí, lá de Teresina. Bom, tem muitos nomes aqui, não dá para falar todos, senão a gente não começa o curso. Eu quero começar. Bom, então sintam-se agradecidos aí, todos vocês. Muito obrigado pelas respostas. Tivemos várias respostas. A maioria das respostas foi em relação a artesanato, né? A fazer fusing. Alguns falaram de enfeitar vitrine. Outros falaram de enfeitar vasos, de fazer abajur. Bom, mas é o seguinte. Apesar do nosso país ser um país tropical, existe um item na nossa decoração que tem feito muito sucesso, é sinal de glamour e até mesmo aqui na minha cidade, onde faz calor pra caramba, nem tanto, né, como lá no Recife e o Nordeste, mas aqui na minha cidade, por exemplo, quando eu trabalhava diretamente na rua, eu fiz várias casas onde as pessoas tinham em suas casas lareiras. É isso mesmo, lareiras. Só que, atualmente, pelo que eu tenho visto, as lareiras movido a lenha estão meio que, não vou dizer fora de moda, mas estão saindo um pouco do mercado. A moda agora são as lareiras a gás e as lareiras a álcool. E tem uma moda que vem lá da Europa, que é super interessante. Se chama vidro fogo ou fire glass. Qual que é o segredo? Quando se usa lareiras a álcool e principalmente lareiras a gás, então quando você utiliza uma lareira a gás,
ela fica com o encanamento aparecendo, ok? E existe um detalhe. Algumas pessoas cobrem aqueles canos com pedra vulcânica, com outro tipo de pedra, com rocha e até muitas vezes com a própria lenha mesmo. Só que nada fica mais bonito do que com vidro. E por que tem que ser vidro temperado? Porque é o seguinte, se for cacos de vidro comum, dependendo da temperatura que tiver ali aquela lareira, né, o vidro vai ficar direto no fogo, o vidro começa a pipocar e começa a espirrar vidro para todo quanto é lado. No temperado, isso não acontece. Algo que esses profissionais de lareira acabaram descobrindo foi que quando se trabalha com um vidro refletivo, não existe coisa mais linda, porque o fogo começa, né, a iluminar o vidro e o vidro, por ser refletivo, ele começa a ficar mais brilhante ainda. Então, o que é mais interessante é que nada supera a beleza do vidro em lareiras. E, pelo que eu tenho lido, na verdade agora essa possibilidade de se colocar vidro para esconder os canos e esconder o álcool ali, tem até inspirado mais os decoradores a trabalharem com mais vidro e a projetarem novas lareiras. Então, só para você ter uma ideia, eu anotei aqui, só para você ter uma ideia, olha aqui quanto custa lá na Europa o caco de vidro. Ó, 100 libras, que é um balde com 100 libras, que dá 45 quilos, eu vi um vidro refletivo chegar a R$800 o balde com 45 quilos, ou seja, 2 portas de boxe. $800. Se eu falei reais, eu falei errado. $800 dá 2 mil reais. Um balde de caco de vidro refletivo. Aí eu peguei ali um fumê normal, comum mesmo, um balde com 45 quilos, R$333. Olha que loucura! É mais caro que a porta de vidro. Só que tem um detalhe. E depois eu pesquisei e, assim, quando eu vi isso, que eu mexo muito né, fico vasculhando o que está acontecendo no mundo com vidro, eu vi que existia essa possibilidade de transformar esses caquinhos de vidro em decoração, entre aspas, para a lareira. Mas eu fiquei sabendo, eu procurei saber assim, pô, mas será que os caras trabalham assim um caco de vidro bruto, né? Será que não corta a mão e tal? Aí eu descobri que não. Na verdade, o que eles fazem? Eu vi até um vídeo do cara arrumando uma lareira e eu vi que ele trabalha com o vidro sem luvas. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas como que ele não corta a mão? Porque o vidrinho, querendo ou não, corta a mão. Aí existe uma técnica que se chama tamboreamento. O que é essa técnica? É muito utilizado para polir, por exemplo, materiais pequenos, polir rodas de carro, polir metais. Então tem um tamborzão e ali você coloca o material que você quer polir. Vamos supor, eu vi o cara polindo, por exemplo, pingente de correntinha. Então aquele pingentinho pequenininho, como que pule aquilo? Então o cara põe um monte de pingente daqueles dentro no tambor e põe com um materialzinho abrasivo. Então, dependendo do que o cara vai polir, ele muda o material que utiliza dentro do tambor. E aí o tambor vai girando e vibrando e vai tirando o corte do vidro. É muito interessante e assim, como eu falei, mesmo que o nosso país seja um país tropical, os decoradores, né, as casas de alto padrão sempre tem uma lareira na sala que é algo decorativo. E agora também surgiu a nova moda, principalmente de lareiras, essas que é a álcool, de você levar a lareira para onde você quiser. Então você está na sala, de repente, você utiliza aquela lareira ali, né? Aí você, não, agora você está lá fora, então, vamos tomar um chopp lá fora, vamos dizer assim. Aí você leva a lareira junto. Então, a lareira virou realmente um objeto funcional, né, que é para dias de frio, mas muito também decorativa. E nada mais decorativo do que o vidro. Então, só para você ter uma ideia depois, ó, vamos lá, eu falei com você do balde de 45 quilos. Por exemplo, o vidro refletivo, um balde de 27 quilos,
custa $449, ou seja, quase R$1.500, ou não, 4, 8, 12, R$1.300, R$1.400, um balde com 27 quilos, ou seja, uma porta de box. Olha que interessante, depois um outro balde com 11 quilos, né, que dá 25 libras. 11 quilos, R$200 o refletivo. Pensa bem, eu fiquei pensando, eu vou ali em umas empresas que eu conheço, né, vou pegar aqueles retalhos de vidro refletivo, lapidar tudo certinho, pedir pro cara alugar o forno do cara um dia, só pra ele passar vidro pra mim e ficar quebrando. Porque é uma coisa muito... Bom, e o que eu achei mais interessante, que eu estou te passando essa ideia, eu não achei empresa no Brasil anunciando esse material. Para você tirar sua dúvida, digita no Google assim, ó, Glass Fire ou Fire Glass. Fire, né? F-I-R-E, Glass, com 2 S. Ou o inverso, né? Glass Fire ou Fire Glass. Digita no Google e vai em Google Imagens, que você vai ver que loucura que é. Como esse material é difundido e tem empresas americanas que só fazem isso, só trabalham com esse tal de Fire Glass, que é o vidro fogo. Mais uma possibilidade que nós descobrimos hoje, até mesmo para utilizar o caco de vidro. As ideias que vocês me deram, muito interessante. Por exemplo, decorar vaso. Eu mesmo já decorei um aquário com caco de vidro, mas foi aquele caco de vidro cortante mesmo, entendeu? Já decorei vaso também. Tem algumas ideias aqui, por exemplo, que eu nunca tinha ouvido e eu achei interessante, né? Por exemplo, fazer abajur, isso eu não tinha pensado. Eu fiquei pensando, poxa, se o vidro ele brilha quando acende o fogo lá da lareira, ele também pode brilhar quando acende o abajur, que foi até a ideia que eu ouvi aqui. E eu fiquei pensando, poxa, se pode lapidar um vidro, um caco de vidro, para poder forrar uma lareira, também pode lapidar o vidro para fazer, por exemplo, um jardim de inverno. Aonde que você utiliza pedra, você pode usar vidro. Entendeu? Só não pode depois, dependendo se pegar sol, pisar depois por cima, que daí queima o pé, né? Se tiver um dia de sol quente. Mas para motivo de decoração, gente, é um oásis de oportunidade. Eu, honestamente, eu fiquei assim até bambeado. Eu falei, nossa, eu vou trabalhar com isso agora. Mas é que assim, se a gente for trabalhar com tudo que a gente vê também acontecendo no mundo, não tem jeito, é muita coisa. Eu vou ficar aqui no setor vidreiro mesmo, beleza? Então, enquanto isso, eu vou descobrindo aí os segredos e vou passando para você. Beleza? Ó, vamos continuar então? Só para você sentir o gostinho, eu vou mostrar algumas imagens para você. Depois você pesquisa mais. Ó, agora eu falei, não fique só também baseado naquilo que eu falo para você. Vá atrás das suas coisas, digita na internet, corre atrás, site de arquitetura, decoração, ok? Legal? Vamos lá então, vou só te mostrar algumas imagens só para você sentir a parada. Bom, ó, então agora o que eu vou fazer? Eu já falei para você bastante de vidro, tá? Vários tipos de vidro, na verdade a gente até deu uma estendida nas aulas, porque a minha ideia era ter falado apenas na primeira semana de vidros. Hoje nós já estamos já na aula 8, né? E eu ainda estou falando de vidro para você. Agora a gente vai parar um pouquinho e falar dos vidros, dos tipos de vidros, e vamos começar a falar de como a coisa funciona, né? Eu mostrei para você a matéria-prima, ok? E agora eu vou começar a mostrar para você como que funciona o processo. Então a gente vai falar de como que funcionam as vidraçarias, as beneficiadoras, como que você... Aí a gente vai cair na parte de sistema. O que é um sistema? Né? Vidro temperado, vidro laminado, mas basicamente a gente vai falar mais sobre vidro temperado. Por quê? Porque o vidro temperado é o carro-chefe. No Brasil é o que mais vende o vidro temperado. Então, o que acontece?
eu te mostrei vários vídeos aqui, ok? Só que nem por isso você não deve trabalhar com vidro temperado. Muito pelo contrário, a ideia é que você se inspire. Por exemplo, quando eu falo que você tem que ter criatividade, isso não quer dizer exatamente que você tem que trabalhar com vidro diferenciado, ok? Gabriel, mas você está contradizendo o que você disse. Não exatamente. O importante é você saber que tem vidros diferentes. Mas vamos supor que na região onde você mora, não tem um beneficiador que entregue esse tipo de vidro. Não sei onde você mora, mas vamos supor que seja a realidade lá. Meu, você é um cara criativo, você é uma moça criativa. Trabalhe com aquilo que você tem. Por exemplo, por que eu dei essa ideia do caco de vidro? Pode ser que vocês não acertaram aquilo que eu tinha pensado, que era o vidro de lareira. Mas a quantidade de ideias que foram surgindo aqui com caco de vidro é impressionante. Então, a mesma coisa com o vidro temperado. O vidro temperado não é só para fazer box de banheiro e janela de correr. Ele pode ser feito muito mais coisas. Às vezes os caras falam, poxa, mas aí na minha cidade não vende esse vidro, eu não consigo comprar esse vidro aqui na minha região. Beleza, às vezes realmente acontece. Mas se esse for o caso, nem por isso você tem que ser um vidraceiro padronizado. Então, eu vou continuar falando do vidro temperado. Vou falar também dos sistemas mais tradicionais, que é para você dominar os sistemas. E vou te ensinar umas técnicas de medição que eu demorei 20 anos para aprender. Olha, 20 anos, quase 20 anos para aprender, até porque até que eu não sou projetista há 20 anos, mas que eu demorei muito tempo para aprender. Vou te mostrar algumas técnicas de venda que eu demorei muito tempo para aprender. Técnicas de projeto que eu demorei muito tempo para aprender. Eu perdi muito vidro para mim poder estar aqui hoje ensinando para você o que eu vou te ensinar. Então, vamos pegar firme, porque agora a gente vai parar um pouquinho de falar de vidro e vamos falar desses sistemas, ok? Mas antes de falar de sistema, eu quero te mostrar como que a coisa funciona na realidade. Se você já trabalha com vidro, com certeza você já vai saber muito do que eu vou falar, mas vai também ter algumas coisinhas que você pode ser que não saiba, e se você ainda não trabalha ou está começando, você vai descobrir um mundo diferente, ok? Vamos lá então? Então eu disse para você, né, na última aula, que no caso foi ontem, sobre as fábricas do Brasil. E depois também, né, bem antes disso, eu disse para você que nós dificilmente compramos vidro. Quem compra são as beneficiadoras. Mas como que isso acontece? Como que acontece a relação entre a fábrica, produtora de vidro, e as beneficiadoras e nós, vidraceiros? É isso que eu vou te mostrar na aula de hoje, ok? Vem comigo? Vamos lá. Bom, então o primeiro item que eu quero mostrar para você são os modelos de transporte e modelos de entrega dos vidros, ok? Bom, o primeiro modelo é o Wing Loader, que eu já te mostrei num filme, né? Que é um sistema muito interessante, onde as rodas ali elas funcionam individualmente, com os amortecedores tipo a ar. E o que é interessante falar é que apesar desse transporte ser mais caro, acaba ficando muito parelho o preço de se transportar um vidro nesse caminhão ou transportar em um caminhão que eu vou te mostrar agora. Por quê? Porque o transporte de fato é mais caro, mas em compensação o seguro dessa carga é mais barato. Se você não sabe, todo vidro ele tem que sair da fábrica segurado. Quando o cara contrata esse transporte, ele já contrata um seguro. A segunda forma de se transportar vidro é por caixas. Interessante que, normalmente, né, aqui no Brasil, as empresas elas não têm muito costume de transportar vidro com caixas. Normalmente, quando nós vemos aqui vidros em caixa, são vidros que vieram de fora. Vidros que vieram do México, que vieram da China, que vieram de Dubai e de tantos outros países aí. Então, não sei porquê, mas a indústria brasileira ela não tem muito costume de encaixotar vidros. Ok? Mas nós vemos também muito esse tipo de transporte aí. Bom, depois, a terceira forma de se transportar é no colar mesmo. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com vidro, na empresa que eu trabalhava não tínhamos ponte rolante, tínhamos só uma empilhadeira, cara. E a empresa ficava num bairro normal, um bairro residencial. Quando chegava vidro, nossa, eu tinha um medo daquilo, porque o caminhão ficava meio que num morrinho, e esse cara mesmo que tá aparecendo na foto que ficava lá em cima, eu jamais fiquei em cima de vidro assim, porque eu tinha medo realmente. Porque quando o cara soltava ali, que ele vai todo pressionado, quando o cara solta o primeiro pino ali, ele dá um tranco, e nossa, era um sacrifício enorme. Mas essa é uma maneira de se carregar vidro. Até hoje se usa esse sistema aí,
é muito utilizado. No Jacareí você vê direto esse tipo de transporte aí. Bom, então vamos falar agora das fábricas de vidro para as beneficiadoras. Este é um modelo de uma beneficiadora padrão. Então você está vendo ali, ó, uma coisa que eu já peguei essa foto porque ela é o modelo de beneficiadora realmente que mais demonstra a realidade das beneficiadoras do Brasil. Então você vê do lado direito da sua tela as caixas, provavelmente vidro importado. Do lado esquerdo, vidro já em chapa aberta, provavelmente vidro nacional. E ao centro você vê a mesa de corte, a mesa automática de corte. O que é importante dizer hoje, né, que a maioria dos cortes, praticamente as beneficiadoras aí de médio, né, e alto giro aí, elas têm uma mesa dessa. Ela pega o vidro sozinho, né, você só tem que programar tudo computadorizado. Ela pega o vidro lá no cavalete, ela busca o vidro que você precisa, ela coloca em cima da mesa e ela corta automaticamente e depois só tem que destacar. Então, esse é o modelo de beneficiadora. Depois eu estou te mostrando a acomodação dos vidros em cavaletes. Vocês vão perceber que, independente da maneira que se transporta o vidro, ele sempre é transportado na vertical, sempre em pé, nunca deitado. Nunca. Aí está a acomodação do vidro no cavalete. Depois nós temos aí, né, o estoque, né, que já fica próximo à mesa. E aqui já é o estoque, já que realmente a mesa já vai buscar, que já é o vidro que vai ser cortado daqui a pouco, vamos dizer assim. Agora chegou numa parte interessante, a otimização das peças. Eu recebi uma pergunta de um companheiro nosso que está fazendo curso com a gente, perguntou assim: Gabriel, é verdade que para você, dependendo da espessura, você tem uma receita diferente no forno? Sim. Na verdade, para cada espessura e para cada cor. Pelo menos no forno que eu trabalhei era assim. Vamos supor, se você vai passar um verde de 10 milímetros, é uma receita. Se você vai passar um bronze de 10 milímetros, já é outra receita, não dá para aproveitar aquela receita. Se você vai passar um fumê de 10 milímetros, já é outra receita, apesar de que o verde e o fumê era bem próximo às receitas. Se você vai passar um incolor 10 milímetros, já é outra receita. Então, o que é a otimização? A otimização, na verdade, é um programa de computador que pega todas as medidas das peças que tem ali, ou seja, da mesma espessura e da mesma cor. Então vamos lá. Então eu vou cortar agora vidro de 10 milímetros incolor. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar nos meus arquivos ali, tudo quanto for vidro de 10 milímetros incolor, vou digitar nesse programa e o programa já faz o aproveitamento das peças para mim. Então o programa já organiza as peças de uma maneira que eu não perca muito vidro, para que eu possa ter um aproveitamento bom nas chapas. O que muitas vezes o vidraceiro não entende é assim: por que o meu vidro atrasou? Então a beneficiadora às vezes fala assim: ó, seu vidro vem com 3 dias. Aí o cara manda o pedido e aí não vem o vidro. Por quê? Porque muitas vezes o cara ficou cortando vidro incolor 3 dias seguidos e não cortou o seu vidro que era verde ou que era fumê, por exemplo. Então, a otimização é algo muito importante. Para quê? Para que as indústrias possam agilizar o processo e não perder muito vidro no momento do corte. Bom, aqui está o momento do corte, no momento, na verdade, de destaque, né? Como você está vendo, essa é uma mesa automática e basicamente precisa de, por exemplo, quando eu trabalhava na mesa, eu trabalhava 3 caras destacando. E assim, pauleira, né? Eu manuseando ali o computador e tinha também até uma menina que manuseava comigo, né? Ela, na verdade, ela manuseava mais do que eu ainda a mesa. E aí 3 caras destacando. É muito rápido e os caras que trabalham com destaque têm que ser muito habilidosos. É um processo muito rápido. Bom, aqui também o momento de destaque, mas aqui esse vidro basicamente é o laminado, né, que o cara está destacando aí com provavelmente seja álcool e um alicate, que também, querendo ou não, a indústria às vezes precisa fazer esse destaque manual, né, principalmente quando é uma borda de chapa muito próxima, ou então quando é vidro laminado também. Aqui está a lapidação, certo? Depois que o vidro foi cortado, o segundo passo é a lapidação. É deixar a peça no tamanho certo e com as bordas acabadas. Depois da lapidação, vai ver, tem furação? Tem. Então, vai para a marcação, né, onde se marca os furos e os recortes, e ali faz a furação. E depois faz os recortes, se for necessário. Bom, depois que o vidro foi todo beneficiado, ele precisa ser lavado. Por quê? Vamos supor que esse vidro vai entrar no forno de têmpera.
Quando você faz a lapidação, quando você faz a furação, toda essa água que sai ali, tanto da lapidadora quanto da furadeira, ela deixa um resíduo. Esse resíduo tem que ser tirado do vidro, porque se passa no forno com esse resíduo se funde à face do vidro. Então, aqui, como a gente já pode perceber, o vidro já foi lavado. E como você está vendo aqui, se você reparar, existem uns cordões ali, atrás do vidro. Esses cordões são justamente para poder separar os vidros, para que eles não entrem em atrito uns com os outros. Então, conforme vai colocando o vidro, vai colocando um cordãozinho só para separar o vidro, para que ele não se arranhe. Então, aqui o vidro está aguardando, né, já está lavado, aguardando a entrada no forno. Agora, esse aqui já é a inserção do vidro no forno. Então, você percebe que atrás ali tem os vidros na espera e o pessoal ali colocando o vidro já no forno. Isso é uma beneficiadora, esse é o retrato de uma beneficiadora. Essa até que é organizadinha, mas eu já trabalhei com beneficiadoras assim que não é difícil perderem o seu vidro dentro da beneficiadora. Porque, como eu te falei, quando os caras vão fazer um corte de vidro, vamos por 10 milímetros incolor, apesar de existir a etiqueta, mas mistura-se todas as chapas. Então, eu tenho um pouquinho de vidro 10 mm incolor para cortar, o João tem mais um pouquinho, o Zé tem mais um pouquinho e o Bernardo tem mais um pouquinho. O computador não quer saber, ele mistura todos os vidros. E depois cabe ao destacador etiquetar certinho. Só que muitas vezes o seu vidro se perde, é etiquetado errado, e aí perde. E aí acontece muito. Eu sempre costumo contar o caso de uma obra que era muito urgente para a gente, né? E aí chegou toda a carga de vidro e faltava uma bendita da peça. Faltava a peça, assim, que era uma peça pequena, mas era assim, uma peça primordial na montagem. Sem ela, a montagem não prosseguia. E aí chegou a carga de vidro e cadê a peça? Não veio a peça, não veio a peça. Liguei para os caras olharam no romanê e falaram assim: olha, Léo, só existe um lugar que sua peça pode estar, porque no dia que o caminhão saiu, ele saiu apenas para ir para 2 lugares. Saiu para ir para a sua obra e para uma obra em Paraibuna. Adivinha? Tivemos que pegar o carro, lá jogar um chaveco no cara do condomínio lá para poder deixar a gente entrar, para poder pegar o vidro. Agora você imagina a situação. Porque a beneficiadora não foi buscar o vidro, falou para a gente dar um jeito, que ela poderia até buscar, mas só na outra semana. E essa peça a gente precisava. Então tivemos que chegar lá, jogar um chaveco no porteiro lá do condomínio. E sorte que a peça era pequena, a gente colocou a peça dentro do carro. A gente poderia ser preso com cara desse vidro aí. Colocamos a peça dentro do carro e viemos embora. Porque cabia, né? Foi até com o meu carro fechado mesmo. E colocamos a pecinha no carro e viemos embora. Porque praticamente roubamos a peça da obra do cara. Porque como é que ela ia saber que a peça era nossa? Então acontece muito isso. E não é difícil acontecer. Então, às vezes, o que acontece? Uma das coisas que eu ficava muito assim chateado que acontecia com a minha empresa mesmo, que eu trabalhava, era que às vezes eu sabia que aquele pedido do cara tinha que vir completo, e aí assim, o pedido do cara era 12 peças, aí vinha 10 peças. 2 porque quebrou, uma porque sumiu, sabe? Tipo assim, o pedido era 10 peças, aí vem 9 peças. Por causa de uma peça, o cara não termina o serviço, por causa de uma peça, o cara não recebe o serviço. Então, por que eu estou te falando isso? Porque isso é o que você tem que falar para o seu cliente também. Porque acontece isso. A produção de vidros, ela depende de muitos fatores. E é muito difícil dar tudo certo. Sempre tem um detalhe que não sai conforme o combinado. Então, como que acontece? Vamos supor, vou para o próximo estágio. Aqui o vidro está temperado, já está etiquetado, já está com as orelhinhas aí de papelão, só esperando ser carregado. Vamos supor que você pediu para a beneficiadora do João 10 peças de vidro. Ok? Na hora de carregar a sua peça, uma peça quebrou. Meu, o cara do caminhão não vai esperar a sua peça ficar pronta de novo para ele poder entregar. Ele vai falar assim, ó, vou então, porque tem, depois na semana que vem, ou sei lá, quando eu voltar lá eu levo a peça. É assim que funciona. Porque se esperar a peça sua ser cortada, lapidada, furada e carregada, o cara vai sair de lá meio-dia. Aí ele não consegue fazer as entregas. Então tudo isso são coisas que por mais que a gente não aceite, não goste e ache ruim que aconteça, acontece. Porque eu já trabalhei em beneficiador, eu sei como é que é. Então muitas vezes você sabe que o pedido do cara vai faltando, mas não tem o que você fazer. Ou você sacrifica um cara e manda uma peça faltando, ou você sacrifica 10 caras, que são os caras que estão esperando também aquele vidro.
Então acontecia muito isso. Por exemplo, quando o pessoal nosso descia para o Guarujá, por exemplo, eles desciam para entregar 20 vidraçarias, 25 vidraçarias. Os caras saíam de lá de madrugada e chegavam lá de madrugada. Imagina se o cara esperar meio-dia por causa de uma peça. O cara não vai esperar. Então tudo isso é o que você tem que falar para o seu cliente. Cliente, o vidro temperado funciona assim. Ele é um material personalizado. Ele é feito para você. Então, se uma peça der errado, não tem como eu ir ali rapidinho buscar outra peça. Não é igual você comprar um parafuso, não é igual você comprar um piso. Vamos supor, eu comprei piso para minha casa aqui. Faltou uma caixa, eu corro ali em cima ali e pego outra caixa. Porque ali tem o piso. O vidro não. O vidro, se faltou um vidro, quebrou ou fez errado, tem que esperar todo o processo novamente. E esse processo, no mínimo, demora entre 3 a 15 dias. No mínimo. Depende do tipo de relacionamento que você tem com o seu beneficiador. Existem beneficiadoras que trabalham com uma taxa de urgência. O que é a taxa de urgência? Eles já deixam um espaço no forno, normalmente separado, para que se você pagar uma porcentagem a mais, vamos supor, 20% acima daquilo que você paga normalmente, eles passam o seu vidro até com 2 dias. Algumas beneficiadoras conseguem fazer até no mesmo dia. Então, por exemplo, uma vez nós estávamos fazendo uma obra do Carrefour aqui em Taubaté e o cara errou o vão. O cara tinha combinado o vão comigo, eu tinha feito um documento para ele combinou o vão comigo, chegou na hora, ele errou todos os vãos. E ele falou, Gabriel, eu preciso desse vidro para amanhã. Eu falei, para amanhã não tem jeito, sem chance. Nós tínhamos o forno na empresa, mas o vidro que ele queria não podia ser do jeito que a gente temperava, porque o nosso forno era com pinça, e ele não podia ser com pinça. Aí eu liguei para São Paulo, falei pro cara, preciso desse vidro para amanhã, o que você faz? Ele falou, Gabriel, corta o vidro, lapida o vidro certinho, me traz aqui e fica esperando. Só que eu vou te cobrar 15%. E assim eu fiz, liguei para a empresa, pedi para os caras passarem o vidro do tamanho certo, cortaram, os caras cortaram o vidro, eu coloquei na caminhonete, veio para São Paulo e fiquei lá de braço cruzado, esperando os caras temperar o vidro. Então, tem muitos esquemas que dá para a gente fazer, só que você tem que conhecer o processo. E mesmo assim, mesmo às vezes você pagando a taxa de urgência, o seu vidro ainda não vem. Por que você está falando isso, Gabriel? Justamente porque é que eu acabei de falar. Às vezes, você não fala isso para o seu cliente, fala assim, cliente, daqui 5 dias o seu vidro vem. E é algo que não está na sua mão. É algo que não tem como você dominar. Porque, o cara não vai sacrificar uma produção inteira para poder mandar o seu vidro cada tempo. Ele não vai fazer isso. Ele vai correr o ciclo dele normal. Mesmo que o erro tenha sido dele. Mesmo que ele tenha quebrado um vidro, mesmo que ele tenha feito o vidro errado, dificilmente ele vai sacrificar a produção dele para salvar a sua pele. Então você já tem que trabalhar com uma margem de tolerância, uma margem de erro. Isso você tem que considerar. E aqui, já chegando quase no penúltimo estágio, que é o transporte dos vidros, que é a entrega. A entrega também é um processo bem interessante. Uma das coisas que eu aconselho você é organize o espaço da sua vidraçaria. Porque eu já estive dos dois lados, como eu falei para você. Eu já estive trabalhando, recebendo vidro e entregando vidro. E muitas vezes os seus vidros se arranham, você tem prejuízo porque a sua vidraçaria é desorganizada. Aí o cara chega para carregar, como eu falei, com 25 entregas para fazer, ele não vai ficar esperando você limpar cavalete, ele não vai ficar te esperando, porque ele tem mais 24 caras para entregar. Então o que ele vai fazendo? Ele vai largando seus vidros ali, um em cima do outro, de qualquer jeito. Então assim, sabe que o cara entrega toda quarta-feira? Já fica esperando o cara chegar. Organize-se, deixa o cavalete já limpo, fica alguém para esperar o vidro, porque isso também acontece muito. O cara sabe que você vai aquele dia marcado, sabe que você vai naquele dia certo, aí você chega lá, daí que o cara vai organizar um espaço, daí que o cara vai ver onde vai colocar. Nossa, então a gente tem que entender também que existem os dois lados da moeda, ok? E agora vamos então para as vidraçarias. Então agora a gente já saiu da beneficiadora e vamos para a vidraçaria. Ó, coisa que não pode faltar em vidraçaria, cavalete. O cavalete, ele tem uma receitinha básica para se fazer, ele tem uma inclinação correta para se fazer. Depois eu vou até te passar essa receita, mas não pode faltar cavalete. É o que organiza os vidros, é o que acomoda os vidros, é o que mantém os seus vidros intactos. Os cavaletes metálicos ou de madeira são utilizados para estocar vidros em chapa
a granel. Esses dispositivos são muito utilizados por facilitarem a estocagem, auxiliarem na racionalização dos espaços e no manuseio de chapas para corte nas vidraçarias. O mesmo consiste de duas bases paralelas formando uma estrutura triangular forradas com borracha e encostos de encaixe, com inclinação de 5 a 7 graus, sendo também forradas com borracha. Então, uma dica: não use borracha muito mole, tá? Principalmente para cavalete que vai em cima de carro, em cima de picape. Por quê? Porque esses cavaletes que vão em cima de picape, toda hora estão sendo que ser amarrados. Tem que ser amarrado. Quando a borracha é muito molinha, em vez dela segurar o vidro, ela acaba quebrando o vidro. E outra, quando você puxa a corda no cavalete com a borracha, você solta a borracha descola, ela rói a borracha. Então assim, use borracha dura. Esse é o típico, é a realidade de muitas vidraçarias. De muitas mesmo. Essa estocagem na parede é algo super prejudicial. Como eu falei, o cara chega com pressa para descarregar vidro na sua vidraçaria. Chega lá, tá cheio de vidro na parede. O cara não tem espaço para colocar. O que ele vai fazer? Ele vai colocar a carga nova em cima do vidro velho. Ok? Aí quando você vai ter que sair para poder instalar aquele vidro mais antigo, aí você tem que tirar todinha a carga nova da frente para poder achar o vidro. Aí perde vidro, aí você joga o vidro para um lado, joga o vidro para o outro. Então assim, organização. Organização é um item muito difícil nas vidraçarias e é o item que mais causa prejuízo, a desorganização. Porque daí você perde peça, você perde principalmente tempo, você causa acidentes, que daí você tem que tirar o vidro, aí você tem aquela pressa de sair, aí em vez de tirar o vidro e colocar em outro lugar, não, você fala assim, ó, segura o vidro aí que eu vou empurrar o vidro, você fica segurando que eu vou pegar ali o vidro do meio. Aí é onde acontece acidente. Então, organização é o básico, ok? E vidro encostado na parede assim, apesar de ser uma realidade nossa de cada dia, não é muito interessante. Olha para você ver isso aqui. Se o cara quiser pegar aquela peça ali atrás, ele vai ter que tirar todo esse vidro da frente, mas ele não vai tirar, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar um segurar ali, vai derrubar o vidro em cima do cara, né? Falar pro cara segurar e vai tentar tirar a peça do meio. Então isso é muito problemático. Então agora eu quero falar para você dos modelos mais tradicionais de vidraçaria, ok? Olha só, vidraçaria e vidraçaria tem suas diferenças. Bom, a primeira vidraçaria é um tipo de vidraçaria que é muito comum na Baixada Santista. Por exemplo, é uma vidraçaria, na verdade não é uma vidraçaria, é uma serralheria, onde os caras trabalham com esquadria de alumínio e para que eles possam oferecer um produto diferenciado para o cliente, eles acabam oferecendo a caixilharia já com vidro. Então eles têm a caixilharia como produto de primeiro, né, o produto principal, e o vidro como um produto secundário. Então, lá no Guarujá, por exemplo, era muito comum esse tipo de vidraçaria, que é a vidraçaria serralheria, que os caras trabalham muito mais com vidro comum, né, e faz algum insulado, alguma coisinha, mas na maioria é vidro comum e vidros padronizados. Nós temos a vidraçaria e molduraria, que é a vidraçaria típica, que é o cara que faz ali um quadrinho, corta um espelhinho, coloca um vidrinho comum na janela da Dona Maria, faz aí uns bloquezinhos de vez em quando, coloca uma janelinha de correr. Então assim, a vidraçaria e molduraria é mais uma vidraçaria que o cara faz tudo. Que faz de tudo. Desde consertar uma portinha do armário da Dona Maria que quebrou, até instalar uma obra aí de, sei lá, de 20 mil reais. Só que eu vou ser sincero, hoje esse tipo de vidraçaria tem perdido espaço. Pelo menos nos grandes centros, esse tipo de vidraçaria tem perdido espaço. Por quê? Porque você tem que ter um estoque muito grande de produtos, você tem que ter um espaço grande para poder armazenar tudo aquilo lá que você tem, moldura, porque moldura também é algo delicado, que não pode ser arranhado. Aí tem moldura para poder estocar, tem alumínio para poder estocar, tem as peças prontas para poder guardar, que não pode ficar arranhando, tem vidro, tem um monte de coisa, ferramenta. Segundo, você tem que ter uma mão de obra muito ampla. Você tem que ter uma mão de obra para fazer molduraria, para colocar um espelhinho, para instalar uma janela e assim sucessivamente.
nós temos a vidraçaria de nível avançado. Por exemplo, a vidraçaria que eu trabalhava era uma vidraçaria parecida com essa. Por quê? Porque só pegava obras grandes. Lá nós tínhamos em média de 70 obras por mês. Era muita obra. Então nós não poderíamos se dar o luxo de pegar um quadrinho, de fazer uma moldurinha. Só que meu patrão, que não era bobo nem nada, queria pegar esse mercado. O que ele fez? Ele abriu uma loja que a gente chamava de showroom. Então ele tinha uma lojinha lá no centro da cidade, em outro lugar, né, que era uma lojinha que já montava uma persianinha, que já montava ali o quadrinho da Dona Maria. Aí eram outros profissionais, era outra equipe, era outra ferramenta, era outro lugar. Eram duas empresas distintas. Então a minha empresa, que era um puto galpãozão, ficava lá no meio do mato lá, porque não tinha que mostrar para ninguém aquilo ali, porque lá não vendia nada. Na verdade, a gente que ia atrás das obras, só pegava obra grande e obras médias, mas a lojinha do showroom ficava no centro da cidade, numa rua bem movimentada, né, com o showroom mesmo ali, com os mostruários. Então, eram coisas distintas. Hoje também é muito comum, igual eu falei do caso da molduraria. O cara pega a obra grande de 50 mil e pega uma pecinha de 50 reais. Não que não seja bom, mas é que você tem que ter uma estrutura, acaba tendo uma estrutura muito grande. A ideia que eu sempre comento com os meus clientes e os meus amigos é que, escolhe um nicho. Tenha um nicho de mercado. Eu vou atacar nisso aqui, ó. Essa vidraçaria de nível avançado, ela já é executora de obras de médio e grande porte. Ok? Quais são os beneficiamentos e os serviços executados por uma vidraçaria? Vou te mostrar os mais básicos, tá? Primeiro, que não tem como não ser, é o corte. Então, toda vidraçaria tem que ter uma mesinha de corte, um cortador, uma régua, um diamante, ou um metro, né, no lugar da régua, mas normalmente tem que ter os dois, tem que ter a régua e o metro. Ok? Então, o corte, como você sabe, a vidraçaria compra também vidro comum em chapas, ou às vezes em meia chapa, e aí o cara tem que ali adequar, né, ao tamanho que é necessário. Até mesmo por isso que eu estou te falando, tem vidraçarias que não trabalham com vidro comum. Por exemplo, a minha não trabalhava lá, porque não tem onde estocar isso aí, você tem que ter muito. Por exemplo, eu te mostrei ontem, né, os vidros, vamos supor, da UBV, ela tem 26, né, agora são 27 texturas, fora as espessuras diferentes, depois fora os vidros float, que a Guarda e a Sebras fornece. Quanto de estoque de vidros tem que ter na vidraçaria? Para esperar um dia a Dona Maria quebrar uma janela e ir lá buscar o vidrinho lá. Depois nós temos a lapidação. Como você pode ver no desenho, a lapidação tem diversos modelos, algumas mesmo só para poder, né, deixar o vidro uniforme, outras já mais para dar um design diferenciado. Então existem vários modelos de lapidação. Tem vários sistemas também para se lapidar. Por exemplo, normalmente toda vidraçaria tem essas duas maquininhas aí. Ó. Você está vendo na mão do rapaz a lixadeira de cinta. Inclusive trabalhei muito com essa lixadeira. É uma lixadeira que toda vidraçaria tem que ter. E lá em cima da mesa a politriz, que é uma lixadeira mais bruta, que é mais para você desbastar mesmo. Quando o vidro sai com o corte torto, e você vem e arruma ali, ajeita com ela, para ela ser mais violenta, né? Desbastar mais, e depois você vem ajeitando com a lixadeira de cinta, vem trocando as lixas, começa com uma lixa mais grossa, depois vem afinando as lixas. Então é um trabalho artesanal que dá bastante trabalho, mas, né, para quem não pode ter uma lapidadora, esse é o caminho, ok? Depois nós temos as lixadeiras. Depois nós temos a lapidação de recorte. Depois nós temos também as lixadeiras manuais, mas não porque o cara não tem uma lapidadora. Na verdade, essas lixadeirinhas aí, elas são muito utilizadas também para poder fazer recorte. Porque tem lugares, como você sabe, que a lapidadora retilínea só faz ali a lapidação na base reta. Quando tem um recorte, uma curva, alguma coisa assim, ela já não faz. E aí você tem que muitas vezes utilizar esse tipo de lixadeira e também a lixadeira para vidro modelado, que é uma lixadeira que o rebolo fica no centro e você vai mexendo o vidro ali para poder lapidar. Ok? Aí temos aí a lapidação automática, né, que é com a lapidadora periférica. Já é mais para vidraçarias que tem realmente volume, né, de vidro para lapidação. Não são todas as vidraçarias, pelo menos aqui, por exemplo, na minha cidade,
eu conheço, sei lá, uma vidraçaria que tem uma máquina dessa aí. Então, algumas pessoas dizem que nem compensa você ter mais hoje uma máquina dessa aí, porque você já terceiriza tudo para a beneficiadora já te entrega tudo certinho. Então é muito difícil uma vidraçaria assim hoje ter esse equipamento se não tiver um volume muito grande, né, de materiais. Quem costuma trabalhar muito com esse tipo de lixadeira são pessoas que, por exemplo, que fecharam contrato com lojas de imóveis, né? Como, por exemplo, a vidraçaria que eu trabalhava, apesar de ser uma distribuidora, ela tinha duas dessa aí. Mas trabalhava com uma, era o dia inteiro as duas funcionando. E tem que ter muito vidro para você manter uma máquina dessa aí. Né? Porque o rebolo, tem que gastar dinheiro com rebolo, com sistema de água, de reaproveitamento de água. Então, mas existem vidraçarias que optam por esse equipamento. Depois nós temos a furação. E a furação, ela pode ser feita com essa maquininha manual aí, né? Como eu não te expliquei ainda, mas o ideal é que o furo seja feito, vamos supor, com duas brocas. Uma broca que vem de cima para baixo e uma broca que vem de baixo para cima. Ou seja, no final do processo, as duas brocas praticamente se tocam no meio do vidro. Elas se encontram no meio do vidro. Por quê? Quando você fura com uma furadeira dessa aí, por exemplo, você começa a furar. Se você não virar o vidro e você continuar furando, quando chega ali, sei lá, 1 milímetro para romper o vidro, ele cai aquela tampinha, só que ele fica com ostras em volta, com uma deformação em volta, que é esse desenho que eu estou te mostrando agora. Legal? Então, eu já trabalhei muito também com essa furadeira aí, e normalmente nós virávamos o vidro, só que nunca você consegue acertar o furo dos dois lados certinho. E também nós temos opção, quando é algo assim esporádico, quando não tem muito, né, trabalho assim de furação, é você mesmo adaptar uma broca na própria furadeira. Né, na furadeirinha de mão mesmo, e vai que vai. Só que isso são coisas esporádicas. Quem utiliza muito esse tipo de material, assim, de broca, com furadeira manual, são os caras que fazem aquário. Então os caras que fazem aquário, geralmente eles deixam o furo para fazer na obra, né, para poder ajustar o cano, encanamento e tal. Eles normalmente usam esse tipo de artifício aí, que é com uma broca e furadeira de mão. Mas caso você está pensando em abrir uma vidraçaria, não tem tanto volume ainda, compre uma furadeirinha de mão mesmo, que é pau para toda a obra, serve tanto para ficar dentro da vidraçaria como fora da vidraçaria, né, fazer instalação. E aí compra as broquinhas, precisou, é só colocar ali, ver se a velocidade é coerente e pronto. E depois, né, como eu falei, já tem as furadeiras mais sofisticadas, as furadeiras de bancada. Então esse tipo de furadeira, por exemplo, é assim, ó, o cara vem, né, ele fura metade do vidro com a broca de cima e depois a outra metade do vidro com a broca de baixo. Esse também é mais para quem tem um trabalho aí já, né, com maior volume. E aí nós temos também um outro tipo de recorte, né, que é o recorte com a serra pneumática. Então, normalmente também, não são todas as vidraçarias que trabalham com esse tipo de recorte. Eu, por exemplo, trabalhei numa vidraçaria que o cara fazia todos os recortes que você imagine, mas ele fazia assim, sempre com uma furadeirinha de mão e uma broquinha, né? E diamante. Sempre dá um jeitinho de cortar com diamante. Mas existe também essa serra aí, a serra pneumática, que também adianta o lado. Outro trabalho realizado pela vidraçaria é a confecção de objetos de vidro. Lembra que eu te falei na aula de ontem, por exemplo, que eu fui visitar uma beneficiadora e tinha um cara lá que ele só ficava colando vidro com colo V. Isso é muito comum, né? E é muito comum também a gente fazer isso nas vidraçarias. A colo V aí, ela ainda é pouco explorada no nosso país ainda. Não são todas as vidraçarias que trabalham com esse material, mas ainda hoje os produtos fabricados com colo V, quando são bem feitos, são muito valorizados. Porque a colo V praticamente ela fica invisível na colagem. Não é igual o silicone que fica meio opaco. Ela fica praticamente invisível. O cara que sabe fazer uma colagem UV é lindo de ver. Ó, até rimou. É muito bonito. Inclusive, hoje está muito na moda fazer móveis de vidro e normalmente esses vidros são colados com colo UV. Esse tipo de confecção pode ser realizado por qualquer vidraçaria, mas não são todas que realizam. Depois também tem o processo de transporte, né, que toda vidraçaria tem que ter. Tem que transportar o vidro, não tem jeito. Lembrando que o transporte de vidro tem que ser feito por cavaletes, né, por cavaletes especiais, com inclinações especiais e forração especial. Quanto mais fácil for, né, de manusear o vidro em cima do carro, melhor será para você trabalhar. Eu trabalhei, por exemplo, com uma
aí uns 2 anos com uma S10, honestamente não gostei. Porque a S10 ela não abre essa lateral aqui, né? Não abria. Então, dependendo, como eu trabalhava muito sozinho, na hora de descarregar o vidro era um sacrifício lascado, né? Quando era vidro muito alto, você tinha que levantar muito vidro, às vezes o vidro caía até por cima da gente. Então, assim, esse tipo de caminhonetinha aqui, né, que é baixa e aba lateral. Por exemplo, uma picapinha estrada já é melhor de trabalhar porque ela é mais baixa. Mas quando você pega uma caminhonete muito alta que ainda não abre a lateral, você tem uma certa dificuldade. Então tudo isso tem que pensar. Tudo isso tem que se pensar na hora de comprar o automóvel. Porque você tem que pensar que ele tem que ser prático de você trabalhar ali, porque você trabalha com material que só tem que ser carregado em pé. Entendeu? Então isso é importante. E aí tá, né? A entrega, né? O momento da entrega, para você ver o típico vidraceiro, né? Com o seu cavaletinho todo sujo ali, vai tudo bem. E também temos aí o deslocamento manual de vidro. Um item que muitas vezes nós não consideramos. E olha, às vezes o transporte do vidro sai mais caro que a instalação do vidro. Às vezes, para você colocar o vidro em determinado lugar, fica mais caro que todo o processo de vidro que você cobrou e que você ia fazer. Por exemplo, uma vez a gente deu um orçamento para uma mulher, ela fechou na hora. Só que ela fechou por telefone. E ela não nos informou, na verdade não informou para o vendedor que era num prédio de 30 andares. E ela morava na cobertura. E ela fechou na hora, falou, não, então tudo bem, tá fechado então, já vou depositar. Depositou o dinheiro na conta da empresa. Depois quando eu fui medir, estava lá, 30 andares. E os espelhos não subiram no elevador. Aí eu falei, e agora? Não sobe no elevador, não sobe na escada do jeito que ela quer. Como é que vai ter que fazer? Vai ter que alugar aí uma grua, né, um guindaste para poder colocar lá em cima. Dá para subir. Ou então, né, alugar um motorzinho e tentar subir no motor. Alonga o cabo dele um pouco e vai dando um jeito. Né, faz 2 lances e tal. Vamos fazer as contas. Só a grua para alugar ficava mais caro que o espelho e a instalação junto. Eu lembro que na época ficou R$ 1.500 o espelho, né, o preço, e para subir o espelho ficava R$ 2.000. Então, pra você ver. Isso aqui é um item que às vezes a gente não considera. Como que o vidro vai chegar naquele determinado local? O que eu vou precisar para colocar o vidro naquele determinado local? Tudo isso, às vezes, é necessário que você entenda, faça uma prévia, né? Faça o caminho que vai ter que ser feito, que o vidro vai passar por aqui, o vidro vai ter que subir por ali. Porque a gente vai falar mais disso em medição, mas é algo muito importante. Como eu falei, depois essa moça aí queria que a gente colocasse o vidro e falou, não, a senhora foi desonesta. Né? E o vendedor foi bobo de ter fechado uma coisa também sem ver o que era. Não perguntou onde que era o bendito do espelho. Então isso é muito importante também, porque igual eu falei, às vezes o lugar onde você vai instalar o vidro, por exemplo, você vai fazer uma instalação você vender um tampo de mesa para o seu cliente. Isso acontece muito, acontece todo dia. Vender o tampo de mesa para o cliente. Aí você vai lá, mede lá o tampo de mesa, o apartamento do cara fica lá no 20º andar, beleza, mediu o tampo, vai embora. Daqui a pouco chega na hora do rapazinho descarregar o vidro lá, o vidro não sobe no elevador. Aí tem que subir pela escada. Aí o cara foi ele mais um, já não aguenta subir, tem que mandar mais um cara, e aí aquele serviço que demoraria, tipo assim, 15 minutos, né? Se fosse pelo elevador, demora um dia. Que o cara tem que subir todo aquele lance de escada, tomando cuidado para não bater vidro, e aí acaba com os meninos, porque além de demorar, rebenta com os meninos, porque vai chegar lá moído lá em cima. Eu já subi muito vidro pela escada, eu vou falar a verdade, rapaz. Tinha dia que dar uma batedeira no coração, eu pensava que ia ter um infarto. Porque a gente chegava aí, teve uma vez que a gente subiu, acho que 16 vidros. 16 pedaços de vidro na escada, que chegou no final do dia, eu tava ficando tonto já, tanto fazer força. E uma coisa que o vendedor não tinha cobrado, mas já estava lá, teve que subir. Bom, a montagem de vidros em pavimento térreo, praticamente todas as vidraçarias fazem. Pavimento térreo, tranquilo fazer. Montagem de vidros nos pavimentos superiores internos, também praticamente todas as vidraçarias fazem. Montagem de vidros acima do piso, que são geralmente utilizados escadas e andaimes. Bom, são realizados por todos os tipos de vidraçaria, mas também é um item a se considerar. Trabalhar com vidro em cima de escada e trabalhar com vidro em cima de andaime não é fácil. Não é algo assim muito... Eu tenho um videozinho aí que eu vou mostrar mais pra frente pra você, de uma filmagem que nós fizemos aí dos caras trabalhando no andaime pro lado de fora, que chega a ser assustador.
Ok? Então, tem que prestar atenção nisso aí. E montagem de vidros em projetos mais elaborados. Aí já não é qualquer vidraçaria que realiza. Lembra que eu falei? Não tem como, quer dizer, às vezes até tem, né? Mas é muito difícil você ter uma estrutura que atenda molduraria e o vidrinho ali da Dona Maria, que da esquina que custa R$17, e você fazer uma obra dessa. Que você tem que alugar uma grua, que você tem que alugar uma ventosa aí especial, que você tem que ter uma mão de obra especial. Então, o ideal é focar no mercado, né? É lógico, devido à versatilidade do vidro, a gente sempre vai estar trabalhando de maneiras diferentes. Mas o ideal é que a sua estrutura seja voltada para um tipo de mercado. Porque não tem coisa pior que, vamos supor, hoje você está instalando um box, amanhã você vai fazer uma colagem de vidro V, depois de amanhã você tem que fazer um quadro, depois de amanhã você tem que instalar um envidraçamento de sacada, depois de amanhã você tem que fazer um guarda-corpo. E aí, sabe, cada hora você está fazendo uma coisa. E assim, desgasta muito e não tem ritmo. Não tem ritmo de trabalho. O bom é quando você monta box todo dia. Aí você tem aquele ritmo, suas ferramentas já ficam na posição certa, você já tem aquele... É igual jogador de futebol, já está com ritmo de jogo. Você só vai montar então obras desse tipo aqui. Você vai ficar com ritmo de jogo. Por exemplo, quando a gente montou aquela obra da Nestlé que eu te mostrei ontem naquele quadrinho, nos primeiros dias a gente apanhou pra caramba. Apanhamos para tirar molde, apanhamos depois para instalar o vidro, mas vamos supor, a gente demorou assim uns 6 dias para tirar molde. Até mesmo porque eles foram entregando de etapas. No primeiro e segundo dia a gente apanhou para tirar molde. No terceiro e quarto dia, a gente tava tirando molde igual, assim, pensava e o molde saía. Porque a gente já tinha pegado um ritmo de trabalho. Já tínhamos combinado, já tínhamos visto aquilo que dava certo, aquilo que não dava. Mudamos algumas ferramentas, por exemplo, no começo a gente estava colando o molde, demorava muito, depois a gente passou a pregar o molde, colar e pregar, né?
Então, você vai pegando o ritmo de trabalho. Mesma coisa para instalar. Eu lembro que no primeiro dia nós instalamos acho que 4 vidros. No segundo dia instalou acho que 16. Depois do segundo dia em diante, estava instalando de 30 vidros para cima, todo dia. Então, é o ritmo de trabalho. Se você cada hora faz uma coisa, você não tem ritmo. E as montagens de vidro que são considerados os especialistas. São projetos especiais, projetos mais elaborados. No Brasil tem muitas empresas assim. Uma empresa, por exemplo, que eu sou fã é a NG Vidros, né? Outra empresa também que eu sou muito fã é da AVEC. São empresas assim que só fazem projetos especiais. Só fazem coisas assim que você fala, cara, que legal. Então são empresas especialistas. Esse tipo de empresa é legal pelo seguinte, porque a Dona Maria da esquina já não vai procurar, porque sabe que o negócio ali é caro. Mas o arquiteto dele tem um projeto que é assim estranho, um projeto difícil, um projeto que tem assim, depende de mais um certo grau ali de profissionalismo, ele já sabe para quem que ele vai correr. E agora eu quero falar um pouquinho para você do mercado, só para te dar para te jogar um pouco de luz aí. Será que tem interesse pelo esse produto, pelo produto vidro? Digo para você, tem muito interesse. O que não tem, na verdade, hoje no Brasil é mão de obra qualificada. E isso está difícil. Está difícil. Eu tenho visto aí vários anúncios na internet, anunciando aí, né, contratação de vidraceiro, pagando salário de 1.500, 2.000, até 2.500 eu já vi. Né, com almoço, com janta, com vale transporte, com um monte de coisa. Então assim, não tem. Está faltando profissionais, está faltando empresas que se profissionalizam. Então assim, existe a base da pirâmide, né, que é o lugar mais movimentado dos vidraceiros, que é os caras que fazem o trabalho mais padronizado. Tem ali o meio da pirâmide, que é um lugar menos povoado, e tem a ponta da pirâmide, que é só para poucos, que como eu falei para você, que é tipo assim, empresas como a NG Vidro, como a VEC, que fica ali só fazendo o trabalho difícil, mas assim, ganha pra fazer aquilo. Então eles já são visados para isso, eles já são, quando o cara contrata, eles já sabem, esses caras aí, eles são caras, mas eles resolvem. Existe demanda para todos os tipos de fornecedores. Se você quer fornecer de tudo, você tem demanda. Se você quer ter um nicho de mercado, você tem demanda. Bom, só para ter uma ideia, apenas as beneficiadoras movimentaram em 2013, só as beneficiadoras, hein? Movimentaram em 2013 4 bilhões 631 milhões 129 mil reais. Quase 5 bilhões. Isso as beneficiadoras. Ou seja, provavelmente esse dinheiro dobrou na mão dos vidraceiros. No mínimo dobrou. Entendeu? Bom, isso já considerando que 15%, né, desses beneficiamentos foram destinados à indústria automobilística. Então não conta. Mas, no mínimo, os vidraceiros aí movimentaram mais de 10 bilhões, com certeza. Mas com certeza. Umas 3 vezes mais que isso. Bom, outro fator que chama a atenção é que as beneficiadoras estão aumentando o seu faturamento. Olha só, mesmo com crise, mesmo com 2014 foi ruim, mesmo assim. Então estão aumentando o seu faturamento em uma média de 10,5% ao ano, como nos mostra as pesquisas realizadas em 2013. A pesquisa de 2014 não saiu ainda, por isso que eu estou te passando os dados de 2013. Normalmente as pesquisas saem lá para o meio do ano, então não tem esses dados ainda. Né? Outro fato é que, segundo os dados do BNDES, de 2011, então 2011 o BNDES fez um estudo e disse que o setor vidreiro teria taxas de crescimento anuais em torno de 8%, acompanhando o crescimento previsto da construção civil e da economia como um todo. Mas só que, na verdade, o BNDES errou. Ainda bem que errou. O mercado da construção civil tendo uma pequena queda no crescimento e a indústria do vidro continua aumentando seu faturamento, que em 2012 teve um aumento de 10% e em 2013 subiu para 14,7%. Então, olha só, o BNDES fez uma previsão e, na verdade, essa previsão foi errônea, né? O setor cresceu mais do que o BNDES pensou que iria crescer, mesmo tendo aí uma ideia otimista. Bom, já o consumo de vidro também subiu para 12,9%. Ou seja, os brasileiros, além de estarem consumindo mais vidros, estão consumindo vidros de maior valor agregado. Então, olha só,
Olha como esse curso é propício. Então, além de estarem consumindo mais vidros, estarem inserindo mais vidro em suas casas, os consumidores também estão olhando para vidros de maior valor agregado, que é o vidro de revestimento de parede, que é um espelho, que é uma prateleira a mais. Então, olha como o cenário está otimista para a gente. Mesmo que 2014 foi ruim para muita gente. Mesmo que foi ruim para muita gente. Olha só que interessante. Agora, eu ouvi falar no jornal esses dias que a construção civil deu uma boa caída. Bom, nosso produto praticamente é, em sua maioria, construção civil. Só que aí eu estava vendo que já nesse ano de 2015, porque estamos falando de crise e tal, então a indústria da construção civil vai começar a fazer mais propagandas e mais campanhas, né, para que aumente o consumo novamente. Então, ou seja, se a Dona Maria vai reformar o banheiro, né, porque os materiais estarão assim mais em conta, vão ter mais promoções, a gente vai vender mais box, vai vender mais espelho, vai vender mais prateleira. E aí cabe a nós entrar nesse embalo aí de 2015, não ficar com medo, não afinar, porque senão, se a gente ficar pensando em crise, a gente está perdido, a gente está lascado. Eu nasci pobre, crise eu conheci desde pequeno. Antes de nascer eu já sabia que era crise. Então isso aí não me assusta não. Desculpa aí se de repente para você o ano de 2014 foi ruim, mas pelo menos o ano de 2015 tem tudo para melhorar. Depende de nós conseguirmos angariar novos mercados e novos métodos para se vender vidro. Inclusive nós temos aí um material que se chama Guia Vidreiro, que é um produto que eu montei com a ajuda de outros profissionais aí, que é justamente para isso. Um dos nossos defeitos é o quê? É chegar na casa do cliente, adentrar na casa do cliente, na intimidade do cliente e sair de lá vender só um box. Não, tá errado. Tá errado. Mostrei para você que o vidro faz qualquer coisa, dá para construir uma casa de vidro. Só que a gente muitas vezes não tem a bagagem, não tem assim o conhecimento para oferecer outros materiais. Então, eu mostrei por A mais B, quando eu era sócio de uma empresa, para os meus funcionários, que se eles vendessem, em vez de 1 metro, vendessem 2 metros de vidro, nós lucraríamos 2 vezes mais. Por quê? Porque você vende para o mesmo cliente, você não precisa gastar mais dinheiro para conquistar aquele cliente, e outro que você não precisa mais gastar dinheiro com transporte, né, com logística. Então você entra na casa do cliente para vender um box, aí você vende um box e um espelho. Você vende um box, um espelho e uma prateleira. Você vende um box, um espelho, uma prateleira e um tampo de mesa. Você vende um box, um espelho, uma prateleira, um tampo de mesa e um revestimento de parede. Você vende um box, um espelho, um tampo de mesa, um revestimento de parede, esqueci o outro, e uma cobertura de vidro. E aí você vai. Então, você com essa ferramenta na mão que chama-se Guia Vidreiro, você vai ali encontrando meios de poder vender o seu vidro para o cliente. Isso não é a técnica do empurrômetro, não. É a técnica de vender mesmo, de você ter a solução na mão e falar, cliente, o que você acha de fazer com vidro? Olha aqui, olha para você ver que interessante essa solução que eu tenho para te dar. E aí, porque hoje, o que nós não temos são solucionadores de problema. E o cara que ganha bem é o cara que soluciona problemas. Não é o cara que é tudo prontinho. É o cara que chega no cliente e tem o dom de vender. Por isso que nós desenvolvemos essa ferramenta, mas isso aí fica para outra hora. Olha para o lugar onde você mora. No centro da cidade, vá nos bairros mais nobres, ou vai nas periferias, por exemplo. Vá nas periferias e vê o tipo de janela que o povo está colocando nas suas casas. Né? Eu moro num bairro mais ou menos. 90% das casas aqui tem vidro temperado. Se você olhar o bairro que eu morava antigamente, que é um bairro mais antigo, 30% das casas tem vidro temperado. E digo mais, e muitas dessas casas têm vidro temperado porque foram reformadas recentemente. Então, o vidro temperado ele tem vindo ganhando assim, um espaço absurdo na nossa vida. Ok? Então, cabe a nós sabermos trabalhar com esse produto. Bom, então, te mostrei aí como funciona então essa transição entre a fábrica, a beneficiadora e a beneficiadora para nós, vidraceiros. É mais uma explanação, mais assim um resumão, mas ao decorrer do curso a gente vai dando mais alguns toques, né? Mais alguns toques de transporte, mais alguns toques de medição, né? Das ferramentas que você tem que ter na medição, das ferramentas que você tem que ter na montagem. Vamos dar também algumas ideias de montagem, não vou ensinar você a montar praticamente nenhum sistema, mas eu vou te dar ali o básico da montagem. Vou te ensinar muito sobre medição, que a medição eu acredito que seja um momento crucial. Como eu te disse,
Se você erra um vidro na medição de um projeto, tem que esperar depois 30 dias para esse vidro voltar, 15 dias para esse vidro voltar. Então é um momento crucial e preparei esse curso embasado na realidade dos vidraceiros, que muitas vezes por falta de conhecimento técnico, tanto na medição quanto no projeto, tem muito prejuízo. Muito. E o que é mais legal, que eu vou te ensinar principalmente na medição e projeto, é assim, o que você aplica ali, que eu vou te ensinar, você aplica em qualquer projeto, em qualquer medição. São regrinhas básicas, ok? Ó, não se esqueçam de mandar as suas fotos das suas obras de arte. Ó, já estou vendo várias obras interessantes, estou vendo que vocês são criativos, mas tem muita gente para mandar ainda. Então depois não vai reclamar que não participou, ok? Então, ó, pega aquela fotinha lá, larga, ó, não adianta preguiça, beleza? Pega lá, manda pra gente, de repente você ganha aí, ó, de repente você ganha um curso, olha só que interessante, imagina, tá fazendo esse curso já, mais um outro curso, meu, cara, vai ser da hora, beleza? Ó, então é o seguinte, essa semana a gente ainda vai ter muita matéria boa, então agora eu não vou mais falar praticamente de vidro para você, tá? Vamos falar de outros assuntos. Próximo tema que eu vou falar com você vai ser sobre sistemas. E um tema que eu gosto muito de falar, porque dá muito problema na obra, que é o substrato. Quero falar com você sobre substrato, ok? Ó, até amanhã, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Beleza? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e para nós o importante é você. Você vidraceiro. Aquele abraço.